boa tarde, seguidores do canal Brenda Santurione, tudo bem? Novamente aqui, mais um encontro. Lembrando que hoje, após essa live, às 19 horas, nós temos a live sobre turismo com Sérgio Vitarelli. E essa live de hoje, como sempre, nós estamos tendo bastante apoio, a gente fica muito feliz com isso, do Look Pet Shop, da Floricultura Bicuíba, da Marmoraria Carrara, da Vidraçaria Mosaico e da Hospedagem Pet Melhores Amigos. E lembrando que eu estou usando aqui, ó, esses brincos aqui, é da Viviane, da vr.viviane, que são as bijuterias da coleção Outono e Inverno, que ela já lançou, é uma das nossas parceiras. E lembrando também que você que está aí já no YouTube, no Facebook, nos assistindo, no canal Brenda Santurione, pode compartilhar essa live, para que ela chegue a outras pessoas. E aí, com o tempo, né, que a gente pode ver devagarzinho, hoje ver um bocadinho, no outro dia ver um outro um pouco, as informações sérias cheguem a outras pessoas. Essa live fica aqui no Facebook, mas também, a partir de amanhã, ela vai para o YouTube do canal Brenda Santurione. Então, é muito simples, já que nós estamos no ar, é só vocês compartilharem, que eu sempre mostro aqui para vocês. Compartilhou, a live chega a mais pessoas. Essa live de hoje, nós convidamos o professor José do Carmo, que é historiador, tem livros lançados, é um militante aí contra o preconceito. E essa semana que o mundo está passando por transformações importantes na questão do respeito à diversidade e também, principalmente, contra o preconceito racial, essa live veio muito bem a calhar. Não estava combinado, mas combinada é por acaso. Vocês vão poder se deleitar com a experiência desse nosso convidado, com a fala fácil, fluida, que nos faz entender melhor nossa história. Nós vamos olhar para o passado, nós vamos olhar para o presente e vamos tentar sugerir algo aí para o futuro nessa conversa. Vocês sabem, vocês podem participar. E eu sempre faço questão de falar que nem todos os comentários que vocês fazem aqui no Facebook, eles vêm aqui para o programa. Então, por isso que às vezes eu não coloco no ar. Mas a maioria vem, se não me engano, e aí acabo colocando, e vocês podem se interagir, fazer perguntas para o professor. E assim, participar, engrandecer o debate. Então, ele já está aqui no estúdio com a gente, nós vamos colocá-lo no ar, e vocês vão aí chamando os amigos, compartilhando, batendo aí, já que não podemos mais bater na porta do vizinho por causa do lockdown, a gente, então, manda os vídeos para eles que a gente quer que assistam, porque a gente não pode deixar a cabeça parar nessa pandemia. E se a gente não pode deixá-la parar, a gente tem que dar para pessoas presentes, que não custam dinheiro, mas que dão informações, que dão alento. Hoje eu publiquei uma chamada de uma entrevista que eu fiz com o padre Geraldo, da paróquia São João Batista de Viçosa, e a partir de amanhã nós vamos fazer 3 inserções com a entrevista dele. Também é muito interessante, vocês que estão precisando um pouco de conforto espiritual. Então vamos lá. Professor José do Carmo, boa tarde. Boa tarde, Brenda. Com satisfação que eu reencontro você através de uma live, não pessoalmente, mas você sabe que a admiração mútua que nós temos pelo trabalho um do outro, que eu me recordo quando nós nos conhecemos, foi em 2011, quando eu iniciei em Viçosa um trabalho de capacitação dos professores em História de África e História do Negro no Brasil, pela Secretaria de Educação, juntamente com a Universidade Federal de Viçosa, naquela oportunidade, uma parceria, e avançamos a nossa amizade. Em 2013 você participou do lançamento do meu livro em Viçosa, Sociedade e Raças Afro dos Povos Bantos, e desde então a gente vem mantendo sempre contato, vem participando. Eu participei de algumas atividades que você fez em Viçosa, antes da Beriência, e no decorrer da Beriência, foram muitas atividades em que a gente desmonta toda essa situação de preconceito racial, essa situação de preconceito em relação a povos e raças, e, ao mesmo tempo, a exclusão da sociedade de alguns grupos que não são caros à sociedade, que é uma sociedade hipócrita. Então, o trabalho que você realiza à frente do LGBT de Viçosa é um trabalho magnífico. Eu acompanhei e acompanho
acompanhei muito de perto, mas a pandemia nos afastou, mas eu tenho, assim, uma admiração muito grande pela sua luta e pela grandiosidade que você demonstra nas discussões com relação a esses temas que são muito caros à sociedade. Obrigado, professor, pelas suas gentis palavras. Professor, nós estamos vivendo aí uma semana histórica com a condenação daquele policial, vou começar por aí, daquele policial lá nos Estados Unidos que matou por sufocamento um cidadão, o George Floyd, né? Floyd. Isso, à vista de todo mundo, porque a tecnologia hoje, só está onde? O bar? Estou em um bar. Olha bem, a tecnologia nos permite chegar mais perto, sem estar perto, próximo fisicamente, e o policial não se importou com tantos celulares filmando e continuou a sua ação, que, segundo ele, estava lá nos padrões, né? Nos padrões da polícia. De abordagem da polícia americana. E qual foi a importância dessa condenação, não só para a sociedade americana, mas para nós? Ele tem um contexto muito importante, porque muitas das vezes as pessoas pensam da seguinte forma, né? Mas aconteceu lá nos Estados Unidos e que reflexos que tem no Brasil. Da mesma forma que nós temos um preconceito racial muito enraizado no Brasil, e eu vou falar dessa forma de preconceito, do racismo estrutural, a gente vai falar, mas o que aconteceu nos Estados Unidos, com o julgamento aconteceu de uma forma muito rápida, isso, de certa forma, tem um reflexo muito bom no Brasil, porque, como você bem disse, a tecnologia aproximou o mundo e possibilitou que nós tenhamos uma articulação mundial naquilo que diz respeito aos preconceitos, às perseguições que acontecem com as minorias. E o julgamento do George Floyd me surpreendeu, porque assassinato de negros e de qualquer outra minoria nos Estados Unidos, os julgamentos demoram muitos anos para acontecer, principalmente quando se trata de um policial branco que comete um crime desse. Que a sociedade americana é uma sociedade racista, e lá é muito bem definido. Preto é preto e tem que ficar no seu quadrado, o hispânico é hispânico, tem que ficar no seu quadrado, e os asiáticos têm que ficar no seu quadrado. Não há mistura da forma, não há essa democracia, igual todo mundo apregou nos Estados Unidos. E pelo fato de ter acontecido o ano passado e o julgamento já ter acontecido antes mesmo de completar um ano, isso significou muito, por quê? Porque houve uma cobrança de toda a sociedade americana e houve uma cobrança mundial para que um resultado fosse de punição ao policial. Aconteceu muito rápido, menos de um ano, o julgamento. Isso tem um reflexo muito bom na sociedade brasileira, porque nós temos várias situações acontecidas no Brasil. Teve um assassinato em Porto Alegre, de um negro em Porto Alegre, teve outros vários assassinatos de negros no Brasil que sequer foram julgamentos. E, sem contar os inúmeros assassinatos e balas perdidas que fataliza a vida de crianças em várias regiões do Brasil e nada é feito com relação a essas questões. Então chamou a atenção do mundo que agora o olhar do mundo está voltado contra o preconceito racial, contra o racismo e contra as perseguições das minorias. É muito importante que nós tenhamos essa consciência também, porque desde que o mundo é mundo, sempre teve racismo e preconceito social e perseguições. Só que agora o reflexo na sociedade é diferente, por conta da rede social e das informações chegaram muito mais rápido às pessoas. Professor, a gente vai caminhando aos poucos. Quem está nos assistindo é o professor Marco Furiati, lá de Divinese, que falou que é fã de nós dois. Você que deve conhecer. O Marquinho é uma excelente pessoa. Gosto muito do trabalho que ele realiza, brindando todos os dias com as aulas de filosofia, e a gente interage muito conversando sobre as temáticas históricas. Mas existe uma situação no Brasil que as pessoas não entendem e muitas vezes se discute sem entender, sem fundamentar. E, na verdade, nós precisamos de ter um conhecimento mais profundo da história do Brasil para que possamos entender por que nós chegamos a essa situação e por que o Brasil é considerado, no mundo, um dos países mais preconceituosos.
no mundo, o Brasil. Por que que é? As civilizações mais antigas, a sociedade que criou o Estado. A sociedade moldou o Estado ao seu formato. E no Brasil, desde 1500, quem formou a sociedade, ao contrário, o Estado é que formou a sociedade. E já formou uma sociedade racista, preconceituosa, mesmo sendo a minoria desde a formação do Brasil, mas sempre prevaleceu esse grupo de preconceituosos que eram detentores do poder e detentor do poder através das armas. Porque muitas das imposições que foram feitas no Brasil desde a sua formação é através das armas, através do aprisionamento de indígenas, aprisionamento de negros e aprisionamento de pessoas que tinham alguma dívida com a coroa portuguesa na Europa. Eles foram trazidos para o Brasil para serem também escravizados. E, diferentemente daquilo que nós pensamos, não foi só o negro que foi escravizado no Brasil. Nós somos a maioria de escravizados do Brasil. Porque os italianos que vieram para o Brasil foram escravizados durante um longo período. Inclusive, nós temos documentos que comprovam, em 1896, haviam italianos escravizados. Olha bem, 1896. Ou seja, bem depois da abolição da escravatura, ainda tinha italianos escravizados aqui na região da Zona da Mata. Então, nós temos assim, várias situações as quais a gente precisa trabalhar. Por quê? Porque o racismo começa na formação do Estado, da sociedade brasileira. E, desde então, nós aprovamos, promulgamos e revogamos leis no Brasil sem mesmo as leis serem cumpridas. Isso não é de hoje, não. Isso é desde a formação do Brasil. Você pega os ordenamentos jurídicos do Brasil Colônia, do Brasil Império, todos eles foram alterados, o direito romano foi alterado para atender os interesses do brasileiro. Por isso que o Brasil foi o último país a dar liberdade aos escravos, a acabar com a escravidão negra no mundo. Então, são várias situações que estão enraizadas, mas é por conta da formação da sociedade, que formou uma sociedade preconceituosa. E dentro desse contexto de formação de sociedade preconceituosa, nós chegamos, em 1888, no processo de abolição da escravatura, já com boa parte desses negros já livres. Para você ter uma ideia assim, de números, nós tínhamos no Brasil, em 1872, no primeiro censo oficial, nós tínhamos 9.300.000 habitantes aproximadamente. Minas Gerais tinha 2.300.000 habitantes. Ou seja, um quarto da população brasileira estava em Minas Gerais. Desse um quarto da população brasileira, basicamente, apenas 30% eram de cativos em Minas Gerais. O restante da população eram livres. Nós tínhamos 85% de negros. A própria região de Viçosa, Ubá, Ponte Nova, o número de cativos eram muito pequenos. E a maioria das terras que nós tínhamos aí em Minas Gerais eram terras pertencentes a negros. Tanto as terras da região aurífera, quanto as terras da região da Zona da Mata, que foi concebida depois. E a gente percebe-se que houve uma perda com essas situações. Por quê? Essas terras que pertenciam a negros, elas foram confiscadas através de um tratado luso-brasileiro, que foi justamente um tratado feito após a independência do Brasil, que teve a participação efetiva da população negra em todas as regiões do Estado, e aí a Lei de Terras em 1850, com a Lei de Terras já confiscou muitas terras de negros, tanto na região da Zona da Mata, que era uma região muito rica, que as terras da região da Zona da Mata eram produtivas. A Zona da Mata foi concebida justamente para fornecer alimento para a região aurífera, e a região de Viçosa, de Ubá, toda a micro-região, toda a Zona da Mata deu uma contribuição muito grande em relação a isso. Aí foi confiscado em 1850, e no decorrer de 1850 até a abolição, parte das terras foram confiscadas, já quase que na sua abrangência total. Essas terras eram doadas a portugueses, que assumiam as terras que pertenciam a negros, que até então não tinha nenhum registro, e através dessas terras distribuíam entre eles,
e os negros eram colocados à margem, por isso que formou várias áreas de quilombolas, remanescentes de quilombolas, por conta das terras terem sido confiscadas. Mas não se dando por satisfeito em confiscar as terras através da lei de terras, em 1889, com a proclamação da República, criou-se os cartórios. Aí ele chegava numa terra que pertencia a você e falava: Brenda, cadê o documento da sua terra? Não, nós não temos documento aqui, não, tem que ter um documento. Esse documento é cartório. Então você vai ter que dividir essa terra com fulano de tal. Aí escolhia um daqueles portugueses que vieram para o Brasil sem absolutamente nada, vieram com a roupa do corpo, e essas pessoas adquiriam essas terras. E assim fizeram, doando terra para a igreja, porque ninguém brigava com a igreja. Então doava parte das terras para a igreja e a igreja redistribuía. Haja vista que em São José do Triunfo tem terras aí que pertencem à igreja até hoje. Aqui em Ubá tem terras que pertencem à Diocese Mariana até hoje, pertenciam, né? Que agora já foram repassadas à comunidade da Miragaia, e tem várias quilombolas que tinham autonomia. Essas quilombolas tinham uma autonomia tão grande, e para você ter uma ideia, para visitar mais aí a sua região, que é onde está uma área que você conhece muito bem, nós criamos em Ubá, em 1905, um dos maiores colégios, que é o Ginásio São José. O Ginásio São José foi o primeiro colégio de internato não ligado à Igreja Católica da região da Zona da Mata. Os primeiros professores do Colégio São José foram negros de São José do Triunfo, que eram mestres. E os negros de São José do Triunfo, para você ter uma ideia, eram todos eles na faixa de 40 anos. E só estudava naquela época quem tinha condições. São os parentes do Sodola, que foram os primeiros professores da grande escola que nós tivemos aqui. Foi uma das maiores escolas. Daqui saiu projetos dos mais importantes do Brasil, como o isolamento dos vírus da zoonose, como o projeto do combustível alternativo. Foi uma grande escola. E esses negros, quando eu fui tomar conta, fui trabalhar na memória do Ginásio São José, percebi a grande quantidade. E aí me despertou mais ainda o interesse de pesquisar todas essas situações. Então, na verdade, o que aconteceu? Foi uma desconstrução de tudo aquilo que nós avançamos. Grande parte das terras aí pertenciam a negros na região da mata. Porque nós tivemos primeiro no estado de Minas Gerais a região das Minas, que era a região de exploração de minas. Aí, logo depois, com o advento do aumento da captação de ouro e com a dificuldade de chegar alimento na região de Minas Gerais por conta dos confiscos, aí foi concebida a Zona da Mata. A primeira era a região das Minas, depois foi a das Gerais, que é a Zona da Mata, onde nós habitamos, que são de terras produtivas. Então é muito interessante que a história está sempre em movimento, e você percebe o seguinte: tudo aquilo que nós falamos hoje com relação a avanços, no passado nós conseguimos os avanços, e nós tivemos uma ruptura muito grande no decorrer da abolição da escravatura no período republicano, e agora que nós estamos retomando os avanços que nós tivemos. As mulheres, por você ter uma ideia, no início da formação de Minas Gerais, a partir de 1708 até 1750, quem era dona de principais tabernas, principais comércios da região de Minas eram as mulheres. Já eram empreendedoras, porque na África, elas já eram empreendedoras na África. Diferentemente daquilo que eles pensam, o povo africano, eles já eram empreendedores de natureza, estavam acostumados a trabalhar com comércio, já tinham uma formação com relação a isso muito grande. E documentos é tudo. Quando você pega a viagem ao Rio de Janeiro de San Hilaro, foi um naturalista que visitou a nossa região, ele conta lá na viagem dele que os negros indígenas de Minas Gerais eram muito mais civilizados do que os povos europeus daquela época, porque eram descendentes de povos bárbaros. Está lá nos livros Viagem ao Rio de Janeiro e Minas Gerais de San Hilaro. E tantos outros naturalistas passaram pela nossa região que relataram esse avanço do que diz respeito a isso. Então, é muito importante que a gente faça essa abertura, fazendo uma narrativa com relação à questão histórica, para as pessoas entenderem que esse processo de formação, esse processo de evolução que nós passamos, foi uma ruptura em função do processo de independência do Brasil. Porque quando aconteceu o processo de independência do Brasil, eles achavam um absurdo o Brasil, um país de dimensão continentais, ser administrado por pretos. Por isso que aconteceu esse processo de branqueamento,
esse processo que nós chamamos de migração gênica, que aconteceu todo esse processo que nós conhecemos no Brasil, porque eles achavam isso um absurdo. O mesmo eles fizeram nas Antilhas inglesas, nas Antilhas francesas e nas Antilhas holandesas, mas só que eram muito pequenos, eram pequenas ilhas. Mas o Brasil não, um país de dimensão continental, 9 milhões de habitantes, e 85% da população de pretos, eles ficavam malucos quando ia para circular nessas regiões. E todos eles grandes empreendedores. E nós tivemos situações em Minas Gerais que foram guerras permanentes por conta dessa situação. Tem muitos documentos hoje que possibilitam a gente ter acesso a essas informações, porque a história não existe, eu acho, a história você estuda e você tem que ser munido de documentos, embora a oralidade tenha um fator muito importante para que nós possamos trabalhar um contexto histórico abrangente, mas o que vale para a história são os documentos. E hoje nós temos acesso aos arquivos da Biblioteca Nacional, nós temos acesso aos arquivos da Câmara dos Deputados e Senado, nós temos acesso hoje ao arquivo da Biblioteca Pública, ao Arquivo Público Mineiro. Então, nós temos, assim, uma enormidade de documentos. Pra você ter uma ideia, é muito interessante, porque nós falamos do Puri, do Coroados, que são... Os Puris são mais aí afugentados para a região de Viçosa. Eu peguei umas gravuras, recentemente, de uma amiga que concluiu uma tese de doutorado pela Fundação Getúlio Vargas. Ela é descendente de alemã, e a Miriam Jung, e ela foi para a Alemanha para buscar algumas informações, que ela estava trabalhando sobre ciência natural. E, para surpresa dela, ela conseguiu uns arquivos de 1817 da região de Viçosa, da região de Ubá e Rio Pomba, umas gravuras das Índias Puris, os traços lindos da Índia Puri. Então, você desmontou toda aquela coisa que o índio trazia aqueles traços grosseiros. Na verdade, não havia esses traços grosseiros das Índias Puri. Por isso que os portugueses que vinham para o Brasil, mesmo vindo com a família, deixavam a família na capital, no Rio de Janeiro, e vinha para Minas Gerais e não voltava mais para a família. Acabava se casando com as puris aqui, como é o caso de muitas famílias que são mescladas com o puri, com os coroados e com a população negra. Há esse processo muito, nós chamamos de migração gênica. Então, assim, são muitas informações no que diz respeito a isso, e é importante a gente colocar a historiografia à luz do conhecimento das pessoas, para a gente entender como é que deu esse processo. Mas o negro, como é que ele foi dono de Minas, e como é que ele foi dono de terras em Minas Gerais, e essas terras foram confiscadas? A região do Buiaé, ela compreendia uma área muito maior, e eu já deparei com algumas pessoas, até amigos, não, aquelas terras lá foi meu pai que doou, português não. Os portugueses vieram para o Brasil com a mão na frente e atrás. Eles não tinham absolutamente nada. Até mesmo o João, quando veio para o Brasil, o Dom João veio se com a roupa do corpo, fugindo de Napoleão Bonaparte. E ele confiscou todas as terras no Rio de Janeiro, em 1808. Então, para você ter uma dimensão disso tudo, quando o Dom João chega no Brasil, em 1808, veio com a roupa do corpo, fugindo de Napoleão Bonaparte. Grande parte da população do Rio de Janeiro era negra e morava nas melhores áreas do Rio de Janeiro. O que ele fez? Ele confiscou todas as terras e mandou que as pessoas subissem o morro, para as comunidades. A população negra. Aí eles foram com a comunidade. Se formou dessa forma. Porque quem era dono das principais casas e redutos do Rio de Janeiro era a população negra oriunda de Minas Gerais, porque tinham dono de Minas. Os da Zona da Mata eram dono de... comercializava alimentos, que eles vendiam a peso de ouro, que aí surgiu essa expressão, a peso de ouro, porque muitos negros enricaram vendendo alimentos para as zonas auríferas. Então, são situações muito interessantes de falar, porque Dom João vai e expulsa toda a população para os morros, e nesse período de 1821, quando ele volta para Portugal, em função da necessidade de fugir também das situações que ocorreram no Brasil da independência, e é bom que ressaltemos aqui que naquele período o Brasil era o reino, porque transferiram o reino para o Brasil, então o Brasil era o reino. E havia uma tendência natural dos países africanos, que eram colônias de Portugal, quererem continuar a colônia do Brasil. Aí Dom João volta para Portugal em 1821, Angola, vários países lusófonos, inclusive a Nigéria, que era de língua inglesa, ela tinha interesse em ser colônia do Brasil.
Aí o que acontece? Dom João volta para Portugal e confisca todas as riquezas do Banco do Brasil. Quem tinha a maior parte da riqueza do Banco do Brasil? A população negra e indígena. Nossa, que golpe atrás de golpe. Golpes atrás de golpes. Então, é por isso que, num contexto de conversações históricas, como as pessoas não aprofundam na historiografia brasileira, e muito menos na historiografia mineira, aí eles acreditam que nós sempre passamos por uma situação de dificuldade. Não. Os negros eram abastados, as mulheres negras eram abastadas. A Chica da Silva, para você ter uma ideia, que o Cacá Diegues, de forma irresponsável, fez um filme com a Chica da Silva como se ela andasse nua pelo Arraial do Tejuco. A Chica da Silva foi uma mulher do seu tempo. A Chica da Silva, ela foi casada inicialmente com Manuel Pires Farim, primeiro casamento. Ela teve um filho com ele, que era o Simão. Esse Simão se tornou um naturalista e foi para a corte. Porque tinha um julgamento que era muito interessante, que o julgamento que era feito na época. Passava por uma banca examinadora. Quando uma mulher negra era casada com um homem branco, aí passava por uma banca examinadora, se ele tinha mais características brancas ou mais características negras. Se tivesse mais característica negra, aí ele é aprovado como um descendente, aí ele podia fazer parte da corte, fazer parte da sociedade portuguesa. E o Simão, filho da Chica da Silva, ele se tornou naturalista, estudou no exterior e foi fazer parte da coroa portuguesa, foi para a coroa portuguesa. E, ao mesmo tempo, aquela casa, no segundo casamento dela, que foi com o contratador, ela teve 13 filhos. Ela teve 13 filhos. E teve 8 mulheres. E dessas 8 mulheres que ela teve, todas elas estudaram no Colégio Macaúbas, que era um dos melhores colégios da época. Olha bem, a Chica da Silva, as filhas dela, que hoje está com as Carmelitas em Belo Horizonte. O Colégio Macaúbas. Hoje ele está em poder das Carmelitas. E os outros filhos estudaram. E uma das filhas dela, Maria Quitéria, a filha dela não tinha Quitéria no nome. É porque ela era devota de Santa Quitéria. Uma das filhas dela se tornou senhora de sociedade também, com a Maria Quitéria, porque ela casou com o próprio tio, o padre Rolim. O padre Rolim era um padre devasso. Tem um livro muito interessante contando a vida dele, porque ele era um padre que tinha amantes para todos os lados. Amantes e mulheres. E ele só assumiu a sobrinha. E ela foi uma das grandes dizibistas de igreja de Portugal. Tem um amigo meu que visitou recentemente lá, e desculpado, falou, uma das grandes feministas que nós tivemos aqui foi uma brasileira do Arraial do Tejuco, que era filha da Chica da Silva na época. Então, o Cacá Diegues, de forma irresponsável, fez um filme como se a Chica da Silva andava nua pelo Arraial do Tejuco. Não tinha nem como andar, porque era uma região muito fria. E a Chica da Silva, ela andava de pencada de ouro e de diamantes, até as mucamas da Chica da Silva usava ouro e diamante, pra você ter uma ideia. Então, assim, era uma mulher, não participava da alta sociedade naquele período por conta do preconceito racial, mas ela gozava de prestígio na região, por ser esposa do contratador. Então, assim, são várias situações que nós fomos perdendo espaço. Por quê? Com o advento da independência do Brasil, os negros foram perseguidos, foram confiscados toda essa fortuna. Tivemos o Quilombo do Ambrósio, um dos maiores quilombos que nós tivemos no Brasil, até muito maior do que o Quilombo de Palmares. E o Quilombo do Ambrósio levaram anos e anos para acabar com o Quilombo do Ambrósio, que tinha um modo de produção elevado, produzia muitos alimentos. E conseguiram acabar o Quilombo do Ambrósio. Então, no noroeste de Minas. Onde era? No noroeste de Minas, é uma área de grande abrangência em Minas Gerais. Ele pegava incluía várias regiões, pegava do sul de Minas até o noroeste de Minas, um quilombo enorme, o Quilombo dos Ambrósios. E tem, assim, muita coisa a respeito dessa situação. Então, o que nós estamos vivendo hoje é reflexo daquilo que aconteceu no passado no Brasil, que mesmo com todas as diversidades, mesmo com todas as situações às quais nós fomos submetidos, nós não aceitamos pacificamente a escravidão. Por isso que se formou as áreas quilombolas. Na verdade, são mocambos, nós chamamos. Quilombo é uma expressão para designar exército no norte da África. Como nós formamos muitos guerreiros aqui no Brasil para defender os mocambos, aí passou a se chamar quilombo. Então nós temos, assim, em Minas Gerais, uma enormidade de quilombos por conta disso. Porque era um local de refúgio, que era um preferido de refúgio, por conta de ser uma região montanhosa e de difícil acesso. Nós escondemos por trás das montanhas, as montanhas de Minas. Então, uma região de muita... Então, assim, é muito interessante, porque...
queria aproveitar, é até dó cortar o seu raciocínio, sem problema, a fique à aula vontade. é fenomenal. Mas me diga uma coisa, o senhor falou aí que nós tivemos italianos escravizados, e por que o negro ainda continua? Eu sei que você já deu um breve histórico disso, mas por que hoje eu não vejo isso com eles, brancos, e continuo vendo com negros, e continuo vendo que saiu se não me engano, tinha uma pesquisa aí, que 70% das pessoas mortas pelos policiais no Brasil são negros. Por que ainda tem essa marginalidade? Por mais que você falou muito bem, não vão aceitar, sempre tem que ser essas revoltas, às vezes revoltas pacíficas, positivas, intelectuais até, mas por que ainda continua com tanta ida e vinda, com tanta história? O senhor acha que a falta de informação da história é que não nos leva a crer que essa população maravilhosa que construiu o Brasil e deu até grandes apoios, grandes contribuições em diversos setores, evolua? Na verdade, Brenda, é preciso a gente fazer uma análise bem racional do que acontece no Brasil. Realmente, algo em torno de 70% da população que é assassinada, uma média de 60 mil pessoas, 70 mil pessoas por ano, e há de convir que o Brasil nunca foi um país pacífico. O Brasil sempre foi um país violento. Desde a sua formação até os dias atuais, sempre foi um país violento. O que acontece de refletir isso? Nós temos hoje aproximadamente 220 milhões de pessoas. Dessas 220 milhões de pessoas, de acordo com o último censo, aproximadamente 160 milhões, aproximadamente 170 milhões, se consideram negros, pardos e morenos, porque no último censo foi feita a pergunta, então, por que reflete muito? A gente tem que fazer uma coisa bem racional. Reflete muito porque nós somos a maioria da população. Então, por nós sermos a maioria da população, e a população que está na área de risco social, então os assassinatos e as perseguições acontecem, na sua grande maioria, a população negra, por conta de nós sermos a maioria. Qualquer estatística, ela vai afetar a gente diretamente. Por exemplo, se tiver um número maior de assassinatos, será os negros que serão afetados, porque através da escala social do Brasil, de censos, nós somos a maioria da população. A mesma coisa é a questão de pobreza. As oportunidades são para aqueles que uma minoria branca no Brasil e há de convir. Agora, o que falta para que nós possamos avançar? É porque nas áreas de risco social, o Estado não atua. Você vai para as áreas de risco social das grandes cidades, não tem atuação do Estado, não tem cidadania, não tem tratamento de esgoto, não tem escola, não tem absolutamente nada que possa refletir na mudança na pirâmide social. Porque tudo é diferente. Você vê que nós já estamos aí, século XXI, 50% do esgoto brasileiro não é tratado. Não é só nas grandes cidades, não. Nas pequenas cidades não é tratado. E nós vamos trazer essa realidade para a região da Zona da Mata, região que você bem conhece. Aí nós vamos para a periferia de Viçosa. Tem um modelo de escola lá na periferia de Viçosa que atende a periferia. Mas nas áreas mais nas áreas de classe média, as escolas já são mais bem elaboradas, bem feitas, bem acabadas. As condições para o professor atuar são melhores do que na área de ciência social. Professores nós temos de qualidade. Eu conheço muito bem Viçosa, trabalho aí há muitos anos. Nós sabemos da qualidade dos professores das escolas públicas, tanto estadual quanto municipal. Mas quando vai para as áreas de periferia, não recebe o mesmo tratamento. Assim como você brigou diuturnamente no seu mandato, justamente para levar a cidadania para essas áreas menos favorecidas. E os reflexos são maiores, porque uma área que você mora mal, você vive mal, sem tratamento de esgoto, você não tem escola de qualidade, você é invisível perante a sociedade. Aí isso causa uma grande revolta. E as revoltas das pessoas, ela se externa essa revolta da forma que ela tem condições. Na hora ela externa essa revolta através da violência. Se for uma violência contra mim, contra você, aí você tem como recorrer, como aconteceu, as ameaças que aconteceu, que eu acompanhei contra você. Você tem consciência, você tem conhecimento, você tem acesso às informações. Você vai para a justiça. Aí eles, não, opa, com a Brenda não vão mexer, porque ela tem
espaço na sociedade. E agora não são todos que têm esse espaço na sociedade. Se porventura vier discutir comigo, fica sem argumento. Eu tenho acesso, conheço as leis, como é que funcionam, mas a grande maioria não conhece. Então, eles ficam numa situação muito de vulnerabilidade e nós temos que o quê? Fazer investimentos numa escola de qualidade. De qualidade. Você, como uma pessoa pública, você conhece muito bem a realidade da população de Viçosa e da toda a região. Você sabe que se nós não fizermos uma mudança muito mesmo significativa na estrutura, na formação da escolar, nas fases iniciais, para que eles cheguem em condições de igualdade nos vestibulares, para que cheguem em condições de igualdade nos concursos públicos, nós vamos continuar com esse processo de desigualdade em relação à população dele. Ele reflete mais em nós, porque nós somos a maioria. Aí você pode me perguntar, tivemos avanços depois dos últimos 50 anos? Sim, tivemos avanços significativos. Avanços que nós começamos a ocupar um espaço que até então nós não tínhamos condições de ocupar, sendo advogados, sendo médicos, sendo outros tipos de profissionais liberais, os quais nós não tínhamos condições. Ocupamos espaço. Com o advento da rede social, nós começamos a falar muito mais. Mas quando você vai lá na pirâmide social, não alterou, que é o poder aquisitivo. Nós temos no mundo 3 poderes. Nós temos o poder financeiro, o poder do conhecimento e o poder político. Que o poder político, você está no poder político 4 anos. Mas o poder financeiro, você pode perder tudo que você tem. Mas o poder do conhecimento, que é o segundo poder na escala mundial, você pode adquirir e ninguém vai te roubar. Não tem como roubar o poder do conhecimento. E você consegue caminhar. E é por isso que eles não levam a educação de qualidade para as regiões de risco social. Porque, imaginemos, hipoteticamente, hoje, 30%, 40% da população aqui de Ubá, que vive nessas áreas de risco social, 30%, 40%, 50%. Se chegar a essa população, condições, escola com qualidade, condições de ter acesso à tecnologia, condições de ter até acesso a livros, condição de ter tudo de qualidade. O que vai acontecer? Nós vamos ter um grupo de pessoas com um pensamento mais crítico. Tendo mais pessoas com um pensamento mais crítico, aí o que vai ocorrer? Não vai ser essa bagunça que nós estamos vendo no Brasil. Nós estamos com o comportamento de uma republiqueta. Você vê que nada tem consistência no país. Você vê que tudo muda. Aí eles falam assim, não tem investimento no Brasil estrangeiro. Não tem investimento estrangeiro no Brasil por conta dessas situações a que são submetidas a população dele. Você vê que não tem tratamento de esgoto em nenhuma das comunidades do Brasil. Aí você visita o Nordeste brasileiro, você vai em Manaus, você vai no Pernambuco, aí você vê a área nobre para turista, aquela coisa maravilhosa, de primeiro mundo. Aí você atravessa a rua para ir numa comunidade e não tem tratamento de esgoto e pobreza extrema, prostituição infantil, tudo que possa acontecer de ruim com as comunidades, acontece. Aí vira turismo sexual. Aí você vem para Minas Gerais, que é o nosso estado, vai para a região do Mucuri, vai para a região do Rio Doce e vai para a região do norte de Minas. A Zona da Mata é considerada a segunda região mais pobre, mesmo assim com todos os avanços. A Zona da Mata. Mas você não tem o que comer. Então, sim, são situações as quais a gente visualiza e nós precisamos de avançar o quê? Primeiro, uma escola de base de qualidade. Segundo, nós temos que ter uma escola de base de qualidade, mas temos que ter políticas públicas para a agricultura familiar. Nós já fizemos pesquisa na Zona da Mata, grande parte das pessoas que estão na agricultura familiar, que estão nas áreas quilombolas, eles não querem vir para a cidade, não. Eles querem viver na área que eles se sentem bem, que é a zona de conforto deles. Mas nós não temos política pública para a agricultura familiar. Nós temos recursos para o agronegócio, mas não temos recursos para a agricultura familiar. Aí obriga o quê? A população da área rural negra a vir para a cidade sem qualificação profissional. Vai para onde? Para a prostituição e para a criminalidade. Mesmo sabendo que a agroindústria grandona, né, só coloca, se não me engano, cerca de 20% do alimento na mesa da gente. O restante são os pequenos produtores. Mesmo assim,
Não tem política pública para eles. Então, a gente... Agora, professor, eu quero aproveitar que você falou que os negros começaram a assumir os seus lugares, advogado, médico, ok. O senhor acha que a mídia teve um movimento recente lá no Oscar, né, para poder ter mais pessoas negras sendo como julgadores, como juiz lá dos filmes, das produções, e também para depois reverter em mais premiações, não só porque a pessoa é negra, mas porque o trabalho era bem feito por uma pessoa negra. Mas você acha que a mídia começou a retratar os negros menos caricatamente na última década? Não, na verdade, não. Com relação à mídia, eu vejo pouco avanço, porque é muito seletiva. Igual, por exemplo, a cada momento eles pegam um casal para chamar a atenção. O último casal foi a Thaís Araújo e o marido. Aí pegaram, aí oferecendo todos os programas, todas as situações de privilégio, embora sejam artistas de talentos, mas só o casal que aparecia em todos os sentidos. E nós temos grandes artistas negros que aparecem ainda numa posição inferior. E quando apresenta uma mulher negra ou um homem negro, isso é muito, muito, muito visível. Quando apresenta um homem negro numa situação muito favorável, como ator, num papel favorável, de empresário ou de um profissional, você pode perceber que a mulher dele é uma branca. E quando apresenta uma mulher negra com representatividade de papel, o marido dela é um branco. E finaliza ele como marginal. Marginaliza a pessoa. Ele coloca ele como vilão, como ruim. Ele é um ator principal, mas vende uma imagem ruim da pessoa. Então, o que acontece? Isso tudo é uma forma de maquiar. Eu não assisto pouco televisão, assisto mais telejornais, documentários. É o que aconteceu com o tal de Big Brother aí. Eu não acompanhei, nem acompanho, mas botaram um monte de negros no Big Brother. Eu li muitas matérias nos jornais. Mas botaram eles em conflito um com o outro. A Negralice saiu com a carreira dela, toda ela comprometida agora. O que adiantou botar um monte de negros lá, mas, na verdade, foi um gerador de conflitos. É um jogo, tudo bem, mas era um jogo que as pessoas não entendem dessa forma. Então, os negros geraram conflito com eles. A Negrali há pouco tempo que ela está com dificuldade financeira, porque perdeu vários contratos por conta da atuação, o outro perdeu o papel. Então, são as situações que eles vão criando. Coloca o negro, mas coloca sempre ele numa situação diferente. Queria ver colocar, assim, vários casais de negros bem-sucedidos, igual nós temos no Brasil, vários casais não só de negro, mas de indígenas, vários outros casais de populações que nós temos no Brasil, mas mostrar a pessoa numa condição social para refletir na sociedade de forma ampla. Então, eles fazem isso, colocam uma negra bem bonita, mas colocam o marido dela na trama, branco. E colocam um negro, negro bonito, mas colocam uma mulher branca na trama. E, no final, sempre o negro é o mal. Sim. Professor, e aí a gente vem para a política. Por que tão poucos negros eleitos, com essa população enorme, o eleitorado também a maioria, imagino eu, por que poucos lá eleitos? E outro, ter um presidente, um líder nacional, extremamente preconceituoso, declaradamente, também prejudica a ascensão das minorias? Prejudica, porque você fomenta os grupos radicais, ele vai, uma coisa que já estava diminuindo essa questão da violência nas redes sociais de grupos racistas, ele vem fomenta esses grupos racistas a fazer essas manifestações, e com relação à participação do negro na política, é uma coisa bem clara, bem evidente nessa discussão. Nós temos realmente a maioria do eleitorado brasileiro é negro. Nós temos 845 milhões de eleitores, e cerca desses 145 milhões de eleitores, cerca de 80%, cerca de 70% desse eleitorado é negro. E as mulheres são a maioria do eleitorado negro. O que acontece? Hoje, quem está exercendo um mandato de deputado federal, quem está exercendo um mandato de senador, um mandato de deputado federal e estadual, não vamos nem colocar as câmaras de vereadores, que já estão mais próximos, então tem mais facilidade, mais contato,
mas essas pessoas têm uma estrutura na Assembleia, ele tem uma estrutura no gabinete, uma estrutura total, e é uma disputa desigual. Porque na última eleição, tivemos aí as cotas para as eleições, os 30% das cotas das mulheres, e foi designado para os partidos distribuir uma cota designada à população negra. Os recursos não chegaram à população negra. Então, como disputar as eleições se você não tem recurso? Não tem como deslocar, não tem como produzir material, não tem como ter visibilidade, não tem como fazer absolutamente nada de qualidade. Aí sai uma pessoa com a estrutura de um gabinete de Brasília, com a estrutura de um gabinete da Assembleia Legislativa, aí o negro disputando a eleição. E nós sabemos que o fundo partidário ele vem para o deputado estadual, federal. Ele não vem para o partido. Ele vem para o deputado federal. O deputado federal, se ele está com uma vaga dele assegurada, ele vai disponibilizar dinheiro para alguém disputar a eleição contra ele? Não. É por isso que nós temos dificuldade, porque nós não temos recursos para disputar as eleições. Você vê uma eleição hoje para deputado estadual, hoje é R$1 milhão, R$1 milhão uma eleição. Uma de deputado federal é R$2 milhões. Ah, mas diminuiu o custo. Não, diminuiu o custo, assim, entre aspas, né? Porque não é feito com nota apresentando não apresenta a prestação de contas real. Mas você está na política, conhece bem a política, você sabe que o que corre por fora. Então, a disputa é desigual. Então, por isso que nós temos dificuldade. Aí a gente vai para a Bahia. A Bahia tem 80% da população negra. Aí as pessoas não têm representatividade nem da mulher negra e nem do homem negro na Bahia. Mas é a mesma situação. Falta de recursos. Já melhorou muito, nós conseguimos avançar muito no que diz respeito a isso, para prefeito, a eleição de prefeitos negros, de vereadores negros. Mas nas assembleias e nas câmaras e no Senado, certamente nós vamos ter muita dificuldade. Principalmente agora que não temos coligação, então as chances são diminutas. Porque não tendo coligação, quem tem melhor estrutura, ele vai conseguir mais votos. Sim, eu passei por isso, porque a cota de mulher do meu partido eu não recebi R$1. Então, eles escolheram quem eles gostariam mesmo. Professor, eu vou dar uma utilidade pública aqui para quem está nos assistindo, estou fazendo em todas as lives, é o Disque Saúde da Prefeitura de Viçosa, que é o 3612-8000. E a Central Covid, 3891-0224. Assim como eu estou conversando direto com a fonte de quem entende, vocês não acreditem em todas as notícias que vê na internet. Ligue para lá para confirmar se é verdade ou não. E eu vou aproveitar isso, professor, essa puxada aqui da Covid, para perguntar. A população negra, novamente, nessa pandemia, é a que mais está sofrendo e com falta de emprego, de alimentação, do Estado chegar ali, que é tudo que o senhor falou, mas o retrato da desigualdade está na nossa cara agora, é impossível não ver. Quem mais sofre ainda são quem mora na periferia e quem é negro. Eu sou morador de periferia, né? Quem mora na periferia e quem é negro. É uma situação muito delicada, Breno. Foi muito oportuna a sua colocação, porque nós estamos, a população negra no Brasil está nas áreas periféricas. E, na verdade, por conta de não ter qualificação, grande parte do empreendedorismo, dos empreendedores, do trabalho não registrado em carteira assinada, que é o trabalho de empreendedor, que é o trabalho informal, o trabalho é praticado pelos negros. Eles conseguem se virar nesse respeito a isso. São Paulo, você vai para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aí você vê nas barracas, um negro vendendo de tudo. Só que com o advento da pandemia, e trabalhando no serviço doméstico, trabalhando em alguns serviços gerais, e com o advento da pandemia, essas pessoas que trabalhavam na informalidade, que é um número assustador, é mais de 50 milhões, eles foram diretamente pela Covid, porque se proibiu a circulação de pessoas, e essas pessoas deixaram o quê? Era o que vivia da música, era o que vivia da venda de comida, é o que tinha sua barraca de doces, de salgados. Então, na maioria, vivia nessa informalidade. É o vendedor de roupa, de casa em casa. Então, as pessoas proibiram praticamente a entrada de pessoas por conta do medo do Covid, e, ao mesmo tempo, as cidades se fecharam,
e a proibição de circulação de pessoas inviabilizou o trabalho dessas pessoas. O que mais me assusta agora é porque essas pessoas que trabalhavam na informalidade vai aumentar o número de pessoas da informalidade. Por quê? Porque descobriram, através da pandemia, só antecipou uma coisa que ia acontecer no futuro muito próximo, que é as vendas online, aumentar as vendas online. Então, nós vamos ter muito poucas lojas físicas, porque na venda online eles vendem muito bem. Algumas empresas fecharam o escritório no Brasil, porque podem muito bem fazer todo o trabalho online. E as indústrias que trabalhavam com vendas com sacoleiro perceberam também que podem vender tudo online. Você vê que a venda online hoje, eu comprei em São Paulo, lá em Franca, os pares de sapato que eu vi na promoção, 3 dias eu estava na minha casa. 3 dias eles entregaram na minha casa. É tudo correto, lógico que você tem que olhar o site, tem que olhar tudo de correção. Então vai fechar o mercado de trabalho. Aí as pessoas terão que se reinventar para trabalhar com o advento da tecnologia. Aí a situação nossa piora muito mais, porque nós não somos qualificados e nós não temos escola de qualidade. O negro sequer sabe lidar com a tecnologia. Porque nós vamos entrar na era definitiva, que é a terceira grande revolução industrial, que já se iniciou, mas ela vai se consolidar agora com o 5G, que é a inteligência artificial. E já está avançando para o campo. Hoje você fica assustado. Eu vou te mandar um documentário do Globo Rural do que está acontecendo no campo hoje. Você vai ficar abismado de ver o que está acontecendo no campo. O drone hoje comanda toda uma plantação, tanto na agricultura familiar quanto na agricultura, no agronegócio, tudo hoje informatizado no campo. Então vão ser prejudicados também com relação ao acesso à tecnologia para a agricultura familiar. Mas as grandes cidades, como nós não temos acesso à alta tecnologia, o negro passar boa parte dessas pessoas vão ficar desempregados. E o que vai acontecer? Nós vamos viver à mercê da própria sorte. O que está acontecendo agora é preocupante. Vocês estão fazendo campanha aí, Viçosa, que eu acompanho pela rede social, na coleta de cesta básica. Quando você poderia imaginar que, em pleno século XXI, nós íamos fazer isso? Coleta. Aqui, o bar, nós estamos colhendo, uma cidade que é polo moveleiro, polo de confecção. Viçosa é uma cidade assim, rica, entre aspas, porque tem universidade, mas tem muitos empreendimentos. Aí nós imaginemos isso. Nós somos uma região que tem uma situação mais ou menos. Imagina nas outras regiões. Então, nós vamos sofrer arduamente com essa situação. Agora, eu te pergunto o seguinte. O senhor, os negros têm consciência do preconceito que sofre, todos os negros? Porque eu vou falar o seguinte pela população LGBT, que eu sou uma mulher trans. Eu tenho consciência. Todas nós. Não tem nenhum de nós, mesmo os ricos, abastados, sabe que sofre uma chacota, uma piadinha, algum tipo de preconceito. Nós temos isso, fato. Não tem nenhum de nós que não sofremos. E os negros? Têm essa consciência? Todos nós sofremos. Nós somos iguais. Eles têm isso? Vocês têm isso? Na verdade, assim, aqueles que têm mais acesso às informações, que digo assim, conseguiram estudar, aí conseguem visualizar isso. Mas as pessoas muito simples, que não têm muito acesso às informações, ele chama a pessoa de senhorzinho, só pelo fato do cara ser branco. Chama a pessoa de doutor. Você ainda viaja para assim, várias comunidades quilombolas, eu viajo muito para todos os cantos de Minas Gerais, você ainda vê as pessoas, não, ele é um senhorzinho. Aconteceu uma experiência comigo, que eu fui para a região do Alto Jequitinhonha fazer um trabalho de memória histórica, para recuperar a memória histórica. Quando eu cheguei na cidade de Sabinópolis, vou dar o nome da cidade. Quando eu cheguei na cidade de Sabinópolis, isso pleno século XXI, para fazer o trabalho, porque quem negociou comigo foi a empresa de Belo Horizonte. Uma empresa de Belo Horizonte que negociou para eu ir lá fazer o trabalho. Aí eu fui para fazer o trabalho, quando eu cheguei na cidade, esse cara todo surpreso pelo fato de eu ser negro. Uma cidade de 16 mil habitantes, porque a maioria da população dele trabalhava em carvoaria, trabalhava em escola, trabalhava como serviços gerais. Aí ficaram surpresos de um historiador negro. Quando eu entrei na prefeitura, que eu fui procurar a Tânia Mara, que era secretária, aí ela me recebeu maravilhosamente bem, uma pessoa espetacular, mas todo mundo ficou olhando na cidade. Quando eu rodava na cidade, e a maioria da população negra ficava assim me olhando, porque eu, por fato de ser historiador. Mas eles não têm noção de preconceito. A maioria não tem, por quê? São pessoas muito simples
e acreditam que ainda o Brasil é comandado ainda por uma elite branca, que é, na verdade, uma elite branca, mas que você tem que submeter àquela mesma coisa do processo de escravidão. Então, eles não têm essa noção. A maioria das comunidades, das grandes cidades tem acesso à informação, tudo bem, mas a maioria mesmo que está no interior do Brasil, onde as coisas realmente acontecem, eles não têm essa noção. E nessa cidade, Brenda, aconteceu uma coisa muito interessante, que uma das senhoras que era dona da escola lá da cidade, ela me fez um desafio, que eu fosse falar na escola dela para ver se eu tinha conhecimento da historiografia. Oh. Você vê que loucura que é as coisas. E você foi? Não, aí no primeiro dia eu falei com ela, eu vim desenvolver um trabalho para a prefeitura. Ela não estava dando muita bola para ela, não. Mas aí aconteceu o seguinte, aí eu ia para fazer o trabalho de campo durante o dia, quando eu chegava à noite, eu ia para encontrar com o pessoal, bater papo sobre as questões que eram pesquisa na época. Aí você me encontrava e falava, mas você vai falar, não? Aí eu peguei, falei fazer o seguinte, eu vou lá nessa escola dessa mulher, pensei comigo, e falei com Tânia Mário. Aí eu falei, eu vou lá na sua escola particular, e aquela coisa toda. Aí cheguei na escola e estava desenvolvendo um trabalho sobre a historiografia de Minas Gerais. Foi muito engraçado. Aí estava aqueles cartazes na parede, lá na quadra, eu disse para ela, ela falou, qual o tema você vai falar? Eu falei, olhei os temas, falei, vou falar de todos os temas. Ela falou, de todos, eu falei de todos os temas que estão nos cartazes aqui. Aí eu falei, só vou pedir para todo mundo permanecer em silêncio, porque eu vou fazer uma abordagem geral. E comecei a fazer uma abordagem geral da formação da região deles, como é que foi todo o processo, e a formação de Minas Gerais. Quando eu terminei, ela ficou sem graça. Ela e as outras diretoras, e os alunos, mas professores, batendo palma de pé. Aí, quando eu terminei, eu falei, agora eu tenho que ir embora, que eu sou contratado pela prefeitura. Não, vamos tomar um café aqui. Eu falei, de jeito nenhum. Eu não vou tomar um café, porque eu tenho um trabalho a fazer para a prefeitura. Se você queria ver se eu tinha conhecimento, agora eu acredito que você tenha tido a possibilidade de olhar. Não foi isso, você interpretou mal. Eu falei, não interpretei mal, não. Eu falei, aconteceu mesmo, o seu preconceito, eu já rodei a cidade, já percebi. Aí, à noite, eu fui eu recebi um convite para ir para uma casa, para uma reunião. Aí eu conheci as pessoas, a fulana de tal pediu para você ir na casa. Quando eu cheguei lá, eles prepararam um banquete para mim. Falaram, até que enfim veio uma pessoa na cidade que botou esse pessoal no lugar deles. Professor, inclusive a mãe do prefeito na época foi uma das pessoas que liderou. Ela falou assim, você não sabe como é que eu estou de alma lavada, porque eu não tolero essa coisa de preconceito. E eles estavam todo mundo falando aqui, historiador, pronto. Aí, mas eu vivo essas situações. Mas eu tenho condições e tenho casca para isso e tenho couro grosso e tenho como rebater. Porque se falar qualquer coisa com relação a preconceito, a resposta é imediata. É imediata, não tem... É imediata, e coloca a pessoa no lugar dela na classe, para mostrar que eu tenho educação e ela não tem. Porque a partir do momento que você é provido de preconceito, a partir do momento que você não aceita as pessoas da forma que elas são, você mostra a sua pequenez. Eu considero essas pessoas pequenas. Você mostra a sua pequenez. Porque muitas das vezes, Breno, quando acontecem umas situações dessas, o preconceito com relação ao LGBT, o preconceito racial, muitas vezes é porque a pessoa tem uma propensão de estar no lugar do outro e não tem coragem de assumir. Muitas vezes a pessoa gosta de negro, vive tentando queimar para ficar com a pele escura, mas não tem como. Até para hoje tem até as máquinas artificiais, né, para ficar moreno. Pinta, coloca a roupa nossa, coloca o cabelo trançado igual o nosso, mas não tem coragem de assumir. E a mesma coisa quando a pessoa critica o LGBT, é porque ele muitas vezes queria estar no lugar, mas está lá, não tem coragem de assumir. Então, assim, são pessoas que não têm coragem de se assumir. E aí eles enxergam, tanto vocês quanto a população negra, quanto a população indígena, porque nós assumimos a nossa realidade. Eu, como negro, assumo como negro e vivo a minha vida como negro. Você, como uma mulher trans, você vive a sua vida como uma mulher trans. E a sociedade aprendeu a te respeitar. Desde o momento que eu te conheci, nós sempre tivemos uma relação muito boa. E isso não interferiu em nada na nossa relação de amizade. Nossa relação de amizade só cresceu. E a admiração mútua. Então, por que eu vou ter preconceito com relação a isso? É porque as pessoas que são desprovidas de essência, de capacidade espiritual, de crescimento na acepção real da palavra, que são medíocres nesse sentido.
Arrasou. Nossa, isso aí mesmo. Que lindo de ouvir isso de quem entende, quem está lutando e também com que gente que sofre. Porque é muito fácil falar fora, né, professor? Eu fiquei emocionado. É muito fácil falar fora da caixinha. Então, vocês aí que estão nos ouvindo, é uma pessoa que sofre preconceito, que luta contra ele, mas que se capacitou para estar onde que está. Para encerrar, eu tenho uma situação na minha família, rapidamente. Eu tenho uma situação na minha família que eu tenho um sobrinho que ele é homossexual, e na época ele teve muita dificuldade de assumir, todo mundo pensou assim, né? Ele já estava com mais de 20 anos, e estava na situação assim, quando ele sumiu, todo mundo pensou que nossa família ia dar as costas para ele. Muito pelo contrário, todos nós abraçamos e falamos, você pode ser o que você quiser, não vai perder a essência familiar. Era o que ele precisava, tem segurança hoje, uma pessoa muito bem resolvida, tem um trabalho, mas a gente viveu essa realidade. Então, todo mundo pensou também, pelo fato de eu ser uma pessoa muito importante, no contexto de historiografia, pensou assim, ele vai dar as costas. O próprio meu sobrinho pensou assim, num primeiro momento, que eu não ia assim, aceitar a situação na época. Tem mais de 15 anos isso. Não, foi muito pelo contrário, eu falei assim, vou participar. Ele me convidava para fazer eventos de pagode dele, que ele toca cavaquinista, eu ia nos eventos de pagode, chegava lá, me apresentava, que meu tio é historiador. Então, assim, falei, sinta-se à vontade, eu não vou deixar de ser seu tio, não vou deixar de te amar de forma alguma por conta desse preconceito da sociedade hipócrita. Então, são as situações que a gente tem que visualizar. E a mesma coisa a questão do negro. Eu não me afasto, em hipótese alguma, do povo quilombola, não me afasto, de hipótese alguma, das pessoas de área de risco social, porque eu entendo que o coletivo é muito importante para que as pessoas superem essas dificuldades que eles têm em relação à superação igual nós temos. Tá, então só para encerrar, professor, porque daqui a pouco nós temos outra live e também nosso tempo, e assim até se esgotou, mas é impossível, eu queria que o senhor terminasse o seguinte, de quem é a responsabilidade de quem, se o senhor é uma dessas pessoas, como negro, como pessoa que sofre preconceito, de levar essas afirmações, essas possibilidades a cada um desses brasileiros das periferias, da zona rural, que ainda sofre o preconceito. É Estado, que é a obrigação, é político, ou são pessoas como o senhor, que vai se destacando, cada uma no seu ponto, é o sobrinho do senhor, que hoje é uma pessoa bem colocada na sociedade. De quem que é essa responsabilidade? É da religião? De quem que é? São duas situações que eu vou te falar, que são duas instituições que poderiam ajudar a mudar isso. Primeiro é o Estado, através da educação, e as religiões do cristianismo. Porque quem difundiu o preconceito no mundo, com a anuência do papado, o preconceito racial, foi o cristianismo. E a igreja nunca assumiu a condição da questão de proteção ao negro, porque a igreja contribuiu para isso. Então, se a igreja e o Estado não tomarem iniciativa, certamente que a situação não vai mudar. Tem que ser a igreja, a Estado através da educação, e a igreja assumir o seu papel, porque a igreja é altamente preconceituosa. Quantos pastores evangélicos criticam, e padres criticam as religiões de matriz africana, criticam a população negra, chamam de macumbeiro, e eles não sabem que deu origem às religiões do cristianismo, foi o livro dos Mortos do Egito e a espiritualidade africana, que a religião é uma criação do homem, e o preconceito é uma criação do homem. Perfeito. Muito obrigada mesmo. Deixa eu só falar que alguém a Viviane Santos está falando aqui, que live maravilhosa, uma aula fantástica, gratidão a nós por você estar aí também. E compartilhe essa live, porque para chegar em mais pessoas. Professor, muitíssimo obrigada. Vamos ter outras oportunidades, com certeza, de ouvi-lo e de beber aí dessa fonte da história. Uma hora é muito pouco, você sabe muito bem disso. Assim que passar a pandemia, a gente volta a nos encontrar, talvez presencialmente, para trazer a Viçosa e a região mais uma aula dessa. Muito obrigada. Um abraço. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo de bom.